Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Vamos aqui para um vídeo aqui muito curto, vai ser curto. O assunto é pequeno, né? Vamos aqui falar sobre a verdade, sobre todas as verdades que é a Bíblia Sagrada. Que é como que eu digo para vocês, que aquele que nela andar não se desviará nem para a esquerda nem para a direita. Irá sempre à frente ao caminho da salvação. Eu vou falar aqui uma coisa muito engraçada que aconteceu esse final de semana que passou com meu cunhado. Eu tenho um cunhado que ele já é batizado, já tem acho que mais de 30 anos. E a gente sempre conversava, perguntar para ele se ele já tinha lido a Bíblia. Não, nunca li a Bíblia. Falei, mas como um cristão que se diz cristão, batizado, músico, né? Nunca leu a Bíblia. Eu falei, você tem que ler a Bíblia. Pelo menos uma vez na vida você tem que ler a Bíblia. Aí, gente, ele falava que não precisava. Não, que você quer que a Bíblia, você quer é muito difícil, que a Bíblia é complicada. Que o diabo é assim mesmo. O diabo, ele vem cegar a gente. Ele veio colocar uma... Quem diz que eles vêm colocar uma fagulha nos nossos olhos para nos cegar. E que é muito grande, na verdade, é bem extenso, 66 livros, né? Mas você não precisa ler de uma vez, você lê aos pouquinhos, um pouquinho por vez. Você sai de Gênesis e chega no Apocalipse. E quando foi esses dias, a gente estava na casa da minha irmã e a gente estava conversando. Ele falou assim, ai, cunhado, ó o cunhado. Comecei a ler a Bíblia. Eu falei, leio? Eu não sei até onde. Ele, Gênesis, estou lendo Gênesis. Só que eu li a Bíblia e tive que beber depois eu li umas partes lá e bebi. Tive que beber uma garrafa d'água. Falei, por quê? Não, porque teve uma coisa que não me desce. Daí ele começou, né? Que sempre as pessoas vêm pro lado da gente. Eu sou especialista em Bíblia. Eu sou expert em Bíblia. Eu sou uma simples leitora da palavra de Deus. Eu gosto de ler. Aí, ele falou, não, sabe por quê, cunhada? Que eu chego naquela parte onde que tem Adão e Eva, né? Que Adão e Eva foi expulso do paraíso, e aí depois vem Caim e Abel, né? Que todo mundo sabe que Caim matou Abel por causa da inveja, porque Abel ofereceu o holocausto a Deus, né? O que ele fazia lá, que ele plantava, que ele ofereceu bem dos animais, o melhor que ele tinha, o mais bem cuidado, ofereceu a Deus. Já Caim não, de qualquer coisa, fez de qualquer jeito, levou de qualquer jeito, apresentou a Deus. É por isso que eu falo sempre pro meu filho, quando fizeres as coisas, faça bem feito. Né? Que é melhor você fazer bem feito uma vez só do que você ter que fazer de novo. E ele começou a falar, desse então, né? Mas depois lá não tem a parte onde Caim foi e matou Abel. Tem, né? Daí Abel mata Abel. E aí ele tem uma marca, Deus pergunta onde estava Abel, daí ele fala, por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Você quer mais ou menos assim, responde Deus. E Deus já sabia que ele tinha, né, ceifado a vida de Abel. E aí Deus coloca a marca dele e ele se torna fugitivo no mundo. E assim, então, mas aí depois, Débora, lá na Bíblia fala que ele casa, que ele teve esposa, casou, sei. Mas casou com quem? Isso foi também uma vez que eu perguntei para um irmão, ele não só me respondeu, eu falei, mas com quem Caim casou? Se Caim, só era Adão e Eva no mundo, e tinha os filhos, um morreu, ficou só um. Aí eu tava conversando com ele, falei assim, então, daí a gente começa a ler a Bíblia, Deus começa a abrir nosso entendimento. Não sei se estou certa, não sei se, né, posso estar errada, que a gente é seres humanos, somos falhas, e nós erramos, nós, né, não temos a certeza absoluta, a única certeza absoluta quem tem é Deus. Mas eu falei assim, então, lá no céu teve uma guerra, não teve uma guerra? Lúcifer contra Deus, querendo usurpar, querendo ser mais do que Deus, querendo subir, ser mais alto do que Deus. O que aconteceu? Né? Aí Deus jogou quem aqui para a terra? Jogou Lúcifer e 1/3 dos anjos aqui para a terra, né? Falei assim, quem garante? Porque Deus não tirou o poder do diabo. Tanto que a gente sabe que tem muitas pessoas que são ricas, milionárias, bilionárias, porque vende alma ao diabo. Então Deus não tirou o poder do diabo, né? Porque Deus, ele poderia ter, quando o Lúcifer tentou ser mais do que ele, Deus poderia ter feito o quê? Matado os que aderiu a Lúcifer. Mas não, Deus não quis isso.
Daí, então, o que aconteceu? Eles foram jogados aqui para a terra. Tanto tem uma parte na Bíblia que fala, ai dos moradores da terra, né? Porque Adão e Eva já estavam fora do paraíso. Aí eu falei assim, quem nos garante que eles se transformam? Que eles se transformam, porque se o próprio Lúcifer se transformou em serpente, tem gente que fala que não, mas para mim, eu li na Bíblia, eu acredito que foi ele sim que se transformou em serpente para encanar Eva. E foi lá se transformar em mulher. E Caim acabou achando esse local onde esses anjos caídos estavam, né? Transformado né, em pessoas, em mulheres. E ele não casou com um desses anjos, esses anjos lá, transformou em mulher caída e teve filhos com ele. Que daí começou mesmo a desgrameira na face desse mundo aqui. Porque foi aí, porque ele casa, falei pra ele, não tem outra explicação. Ele, eu não vou mais nem ler a Bíblia, não vou mais nem ler a Bíblia. Eu falei, não, continua a ler a Bíblia, continua. É assim mesmo, tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que, né? Eu falei, mas lê, faz bem ler a Bíblia, é bom você ler, porque a Bíblia ela nos orienta o certo e do errado, o que pode e o que não pode. Eu falei, se você leu essa parte aí, você já está assombrada? Agora, imagine quando chegar na parte lá de Sodoma e Gomorra, onde Ló, né, Deus manda Ló pegar sua esposa e suas filhas e fugirem, saírem de lá, que Deus ia mandar fogo e acabar com a cidade por causa dos anjos caídos que queriam dormir com os anjos. Voltando, gente, nem lembro de onde eu parei, porque meu marido veio aqui conversar comigo. Mas então, daí, o que acontece? Deus fala para Ló, pega sua esposa, suas filhas, sua esposa, foge, porque, né, hoje mesmo descerá fogo e enxofre nessa cidade, tanto que quem assiste lá é Israel com a Aline e vê lá, né, ela mostra tudo. E aí, o que acontece? Ela foge. Só que Deus falou, não olharás para trás. Por quê? Deus está falando para a gente não colocar o nosso coração, né? Sentir para não colocar o coração no que ficou para trás. Mas, infelizmente, a esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, né? E aí, elas vão para a montanha, as duas filhas. E o que acontece quando chega lá? Vai passando tempo, o pai vai envelhecendo, elas veem que os pais vão morrer, elas vão ficar sozinhas. Elas embriagam, né? Primeiro, não sei se é a mais velha, se é a mais nova, embriaga o pai, dorme com o pai, aí fica grávida do pai. Depois vai a segunda também, embriaga o pai, e engravida, e acaba tendo um filho do próprio pai. Só que daí, isso aí, gente, foi na época, no Antigo Testamento, né? Na época da lei, né? Por isso que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, por todos esses pecados cometidos, e pelos nossos pecados, e aí se transformou essas coisas, hoje é horrenda, é horrível o que acontece, né? Mas, infelizmente, o que acontece também no mundo, o que acontece nesse mundo? Os anjos caídos que foi jogado na terra, tá por aí, fazendo sua maldade, pegando as pessoas, né? E a Bíblia ainda fala, Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, que ele não sente prazer nem na morte do ímpio. Ele quer que todos sejam salvos. Mas tem uma parte na Bíblia também que fala que nem todo mundo é filho da luz. Tem os filhos das trevas que infelizmente não crê, né? Vai fazer o quê? Que nem hoje eu estava conversando até com a minha irmã. Eu falei, nossa, às vezes assim, dá tristeza porque a gente vê que a Bíblia, hoje em dia, a Bíblia é pregada em todos os cantos. Tem a Bíblia online, tem Bíblia que você compra em qualquer. Você entra aí no Mercado Livre, você compra uma Bíblia. Mas tem pessoas que não querem, gente, não querem. Eles preferiram a treva. Eles escolheram a treva. Eles são filhos das trevas. Então, né? As pessoas tentam ir levar a luz, mas não querem, quer ver nas trevas. Então, daí, vai nós querer enfiar a goela abaixo, enfiar na mente dentro. Não. Porque a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrará, né? Todos os joelhos se dobrará e confessará que ele é Deus. E vai ter aqueles que vai para a luz e os que vão para a escuridão. É isso. É que nem ontem eu fui no dentista e acabei no cemitério, né, visitar o túmulo lá, minha sobrinha. Eu tava vendo lá, falei, meu Deus do céu, olha aí, ó. Aqui acaba a arrogância, acaba a ganância, acaba seus olhos altivos, aqui acaba tudo. Tudo termina aqui. Você tá ali enterrado, ali acabou. Ali você tá num sono. A Bíblia fala que ninguém que morreu subiu aos céus, que eles estão dormindo no sono dos justos. E que no dia do juízo, o dia que a trombeta tocar, né, os mortos se levantarão primeiro aos ares, e depois os que estiverem vivos se encontrar com Deus nas nuvens. Olha que maravilhoso. E vai ter o juízo. Daí, cada um vai dar parte com Deus, vai falar o porquê não rejeitou a sua palavra, o porquê não acreditou nele. Aí vai de cada um. Mas meu cunhado ontem, mas eu dei tanta risada, gente. A hora que ele me contou, vou até falar pra ele, ver se ele tá lendo ainda. Fala, continua lendo. Vai ter uma parte da Bíblia, não sei se é Números,
que só fala da genealogia do povo. Eu não sei se é números. Gente, eu comecei a ler da primeira vez, não é números não, que eu falei, não, eu vou parar de ler a Bíblia. Porque só vai falando de fulano é filho de cicrano, cicrano é filho de fulano, fulano, só vai falando de genealogia. E é crônica. Vai falando o nome dos filhos, não é crônica. Eu não sei qual livro é, que é um dos primeiros aqui. Que minha irmã falou que tá lendo, ela disse, eu tô lendo, vai ler, mas continua, minha filha, continua. Então, vamos abrir nossas mentes para as coisas do alto. Eu falo, tenha caráter quando leres a Bíblia para com Deus e temor a Deus. Porque aqui é o livro da sabedoria. Não a sabedoria humana, a sabedoria do homem. A sabedoria divina. Então, gente, tchau. Esse é o vídeo de hoje. Curto, mas eu acho que de suma importância. Fiquei com Deus.